Olá, eu me chamo Anthony e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o texto de Eclesiastes 9, do versículo 4 até o versículo 10. Esse texto ele é muito utilizado pelas testemunhas de Jeová, pelos adventistas, para ensinar que após a morte entramos num estado de inconsciência, num estado de inexistência. Porém, não é isso que o texto nos ensina. Então eu convido você a acompanhar esse vídeo. Eu vou estar fazendo uma interpretação simples do texto e para que a gente possa compreender de fato o que o autor estava querendo nos ensinar. Eclesiastes 9, versículo 4. Pois, quanto àquele que está unido a todos os viventes, há confiança, porque melhor está o cão vivo do que o leão morto. Bom, no versículo 4, o autor começa falando sobre aquele que está unido a todos os viventes. E quem que é esse? É uma pessoa viva, né? Uma pessoa que está entre os vivos. Ele fala que para essa pessoa que está viva existe confiança. E depois ele faz uma comparação. Ele diz que o cão vivo vale mais que o leão morto. E por que que o cão vivo vale mais que o leão morto? Um cão vivo ele pode proteger a sua casa, ele pode te avisar se alguém estiver invadindo a sua residência. Ele tem utilidade perante os vivos. Já um leão morto não pode fazer nada. Você pode ter um leão, que é um animal extremamente feroz, mas se ele estiver morto, ele não tem valor algum, ele não vai ter utilidade nenhuma. Ele não vai poder defender sua casa, ele não vai poder fazer absolutamente nada. E por essa razão, um cão vivo ele tem mais valor que um leão morto. Então ele começa aqui falando sobre uma utilidade entre os vivos, um valor entre os vivos, perante os vivos. Agora no versículo 5 diz assim: Pois os viventes estão cônscios de que morrerão. Os mortos, porém, não estão cônscios de absolutamente nada. Nem têm mais salário, porque a recordação deles foi esquecida. Bom, no versículo 5, ele começa falando que os vivos estão cônscios de que morrerão e os mortos não estão cônscios de absolutamente nada. Se a gente pegar esse trecho de forma isolada, fora do contexto, de fato a gente entende que os mortos não têm mais consciência, que os vivos têm consciência e os mortos já não têm mais consciência. Porém, a gente sabe que uma interpretação ela não deve ser feita dessa forma. A gente tem que analisar o contexto e ver o que o autor de fato estava querendo nos ensinar. E o versículo 5, da mesma forma que o versículo 4, ele também está falando em uma perspectiva entre os vivos, perante os vivos. Tá? Tanto que depois ele diz o seguinte, que os mortos não têm mais salário, porque a recordação deles foi esquecida. O que isso significa? Um patrão que tem um funcionário que faleceu, ele não precisa mais se recordar desse funcionário para pagar o salário dele. Ele faleceu, ele morreu. Perante os vivos, ele não recebe mais salário, ele não existe mais perante os vivos. Então é nesse sentido que o versículo 5 está falando. Perante os vivos, os mortos não têm consciência e não recebem mais um salário porque eles são esquecidos. Então, quando você vai num velório, por exemplo, você não vê um morto ali consciente. Então, toda a perspectiva, tanto do versículo 4 quanto do versículo 5, está falando sobre perante os vivos, entre os vivos. Portanto, um vivo olhando para os mortos. Quando você vai num velório, você não vê um morto ali consciente. Você não vai lá no velório, o patrão do funcionário que faleceu, ele não vai lá no velório para pagar o salário dele. Você tem que receber seu salário aqui. Perante os vivos, os mortos estão inconscientes. Bom, agora no versículo 6 é uma continuação do mesmo assunto. Diz assim: Também seu amor e seu ódio e seu ciúme já pereceram, e por tempo indefinido eles não têm mais parte em nada do que se terá de fazer debaixo do sol. Bom, agora no versículo 6, note que é uma continuação do mesmo assunto, porque começa assim, também o seu amor, seu ódio, seu ciúme já pereceram, e por tempo indefinido eles não têm mais parte em nada do que se terá de fazer debaixo do sol. O que isso significa? Alguém que morreu, uma mulher viúva que perdeu seu marido, ela não vai mais receber o amor do seu marido. Ela não vai mais receber o ciúme do seu marido, o ódio do seu marido. Ele já pereceu, já não existe mais debaixo do sol. Esse termo debaixo do sol significa entre os vivos, perante os vivos, o mundo dos vivos. É nesse sentido que esse termo significa. Então o versículo 6 ali, o final do versículo 6, ele conclui aquilo que ele estava dizendo antes. Então tudo que ele disse antes, ele conclui dizendo o quê? Que tudo isso que ele disse, perante os vivos ou debaixo do sol, não existe mais. Então, perante os vivos, o amor de alguém que já morreu não existe mais. Perante os vivos, debaixo do sol,
O ciúme, o ódio de alguém que já morreu não existe mais. Debaixo do sol, alguém que já morreu não tem mais salário. Debaixo do sol, alguém que já morreu não tem mais consciência. Então é nesse sentido. Você já foi num velório e viu alguém amando, ali o morto amando, tendo ciúmes, ou odiando, ou ali nervoso, ou tendo uma consciência? Não, é nesse sentido. Então toda a perspectiva aqui é os vivos olhando para os mortos. É debaixo do sol. Então tudo que ele fala, ele conclui o quê? Que os mortos não têm mais nada debaixo do sol. Então, perante os vivos, nada mais existe com relação aos mortos. Então, é nesse sentido que ele fala, e o versículo 6 conclui dessa forma. Ele deixa muito claro, o versículo 6, que tudo o que ele disse antes não existe mais perante os vivos. Tudo que ele disse antes não faz mais parte daquilo que acontece ali debaixo do sol. É nesse sentido que o autor está falando. O versículo 7 diz assim: vai, come o teu alimento com alegria e bebe o teu vinho com um bom coração, porque Deus já achou prazer nos seus trabalhos. No versículo 8, em toda ocasião mostrem ser brancas as tuas vestes e não falte óleo sobre a sua cabeça. Versículo 9, vê a vida com a esposa que amas todos os dias da tua vida vã, que ele te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, pois este é o teu quinhão na vida e na tua labuta em que trabalhaste arduamente debaixo do sol. Agora no versículo 7, 8 e 9, o autor está ali aconselhando a nós aproveitarmos a vida. Né? Ele fala, vai, bebe um bom vinho com a tua esposa, aproveita a sua vida com a sua esposa, trabalhe e tudo mais, né? Que se mantenham brancas as tuas vestes, né? Isso é uma conotação aí à santidade, né? Você não se manchar com o pecado. Então, ele no versículo 7, 8 e 9, ele está aconselhando a aproveitarmos a nossa vida. Né? Agora, o versículo 10 diz o seguinte: tudo que a tua mão achar para fazer, faze-o com o próprio poder que tens, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria no Seol, o lugar para onde vais. Bom, agora no versículo 10, o autor ele continua ali nos aconselhando a aproveitarmos a vida. Né? Ele fala para a gente trabalhar com todas as forças que temos, porque para a sepultura, para o Sheol, que é o lugar para onde a gente vai quando a gente morrer, a gente não vai mais ter trabalho, a gente não vai mais ter planos. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Por exemplo, alguém que é mecânico, quando você morrer, você não vai mais arrumar carros. Alguém que tem um terreno e tem o plano ali de construir uma casa, uma piscina, quando você morrer, você não vai mais concluir esse seu plano, esse seu planejamento. Se você faz um curso, uma faculdade, por exemplo, se você morrer, você não vai mais concluir o seu curso, a sua faculdade. Então é muito simples e claro de enxergar que o autor ele está dizendo o quê? Aproveite a sua vida, porque quando você morrer, você não vai mais poder fazer aquilo que você fazia em vida. É muito simples. O contexto é muito claro. Então, para concluir, de fato o autor está dizendo ali que os mortos não existem mais, mas em que sentido? Em qual perspectiva? É muito simples, é debaixo do sol. Né? Então, para concluir, debaixo do sol, os mortos não têm consciência. Debaixo do sol, os mortos não recebem mais salário. Debaixo do sol, o amor, o ciúme e o ódio de alguém que já morreu não existe mais. Debaixo do sol, não existe mais trabalho e não existe mais planejamento nem sabedoria para aqueles que já morreram. Então o texto é bem claro em mostrar que toda a perspectiva aqui é debaixo do sol, perante os vivos, o mundo dos vivos. Novamente eu digo, se você for num cemitério, você não vai ver ali mortos trabalhando, planejando, amando, recebendo salário, ou louvando também. Você não vai ver ali mortos tendo atividade perante os vivos. Não existe, eles não existem mais, estão mortos. Os mortos perante os vivos, os mortos debaixo do sol, não existem mais. Então, espero que você tenha gostado. Se caso você discorda de algo que eu disse aqui, eu te convido a colocar nos comentários que a gente vai discutir aí de forma educada para ver se a gente consegue chegar a uma conclusão. E se você gostou desse vídeo, peço para que você se inscreva, porque eu estarei fazendo mais vídeos sobre mais assuntos bíblicos, tá? E desejo a você que você sempre busque a verdade.